E quando nós falamos em intoxicação e perda de animais no confinamento, é importante dizer que isso não é uma coisa que acontece com frequência, mas pode acontecer. E essa intoxicação que nós vamos falar hoje é de micotoxinas, isso mesmo, uma intoxicação por micotoxinas. E o que acontece com as micotoxinas no confinamento? É um tipo de intoxicação que ela é perigosa, que pode levar à perda de um ou mais animais, que muitas vezes acontece de uma hora para outra, por exemplo, com a chegada de uma matéria-prima que não está boa, que está contaminada e que afeta importantemente o confinamento. E como essas micotoxinas, como elas chegam até o confinamento? Elas chegam porque existe a proliferação dos fungos. E esses fungos, eles estão presentes no ambiente. Os fungos, eles estão presentes, na verdade, em todos os locais. Fungo é uma coisa normal e tem muito fungo que é bom. Nem todo fungo, ele é patogênico. No caso das micotoxinas, elas são produzidas por fungos que são caracterizados como fungos filamentosos. E esses fungos filamentosos, eles se desenvolvem junto com outros fungos, como, por exemplo, com as leveduras, em alguns alimentos, como, por exemplo, na silagem. E de onde vêm esses fungos filamentosos? Já que eu disse que eles podem estar presentes nos alimentos, eles podem vir do chão, eles podem vir do ambiente, de vários locais, e chegam nos alimentos. Por exemplo, quando eu tenho condições para que esses fungos se desenvolvam, quando eu tenho condições de ambiente para que esses fungos cresçam e se desenvolvam, eu vou ter a produção dessas micotoxinas, que é um produto desses fungos, da multiplicação desses fungos. E nem sempre a contaminação de micotoxinas ela é muito alta. E hoje nós vamos falar de algumas situações onde essa contaminação ela é excessiva e isso faz com que o alimento realmente fique impróprio para o consumo dos animais dentro do confinamento. E por isso mesmo que esses animais que comem esse alimento que está com um alto grau de contaminação, eles podem sim vir a morrer. Né? Eles podem sim, você pode sim perder esses animais. Então, quando tem esse ambiente favorável, os principais fungos, e aí são vários fungos e muitos tipos de micotoxinas, mas os principais fungos são os aspergilos, o fusarium, o penicillium, enfim, fungos que produzem, que estão presentes mais comumente dentro do ambiente. E aí nós temos que fazer uma divisão importante. Por quê? Existem os fungos que eles são os fungos de campo, e existem os fungos que são os fungos de armazenagem. Os fungos de campo, eles acometem os alimentos quando eles ainda estão no campo, quando eles ainda não foram colhidos. E os fungos de armazenagem, eles já se desenvolvem quando o alimento está estocado. E pode haver, em alguns momentos, em que a condição desse alimento se deteriorou muito, ou seja, o alimento foi muito contaminado. E eu vou dizer em quais momentos e como isso acontece. Normalmente, né, o que a gente vê, o que é mais comum de ser observado, é quando a contaminação de micotoxina ela é baixa. Então, você tem presente uma ou mais micotoxinas, mas são contaminações baixas. E essas contaminações baixas, elas não levam à morte do animal, elas só vão ter elas roubam um pouco de energia do sistema, porque elas são metabolizadas no fígado, que é o órgão sim, responsável por tirar elas do organismo, mas elas não levam à morte do animal. Hoje eu vou falar de uma situação perigosa, de uma situação um pouco mais extrema, que é quando esse alimento perdeu completamente o valor nutricional e se tornou um alimento contaminado, e aí sim eu vou ter um surto de morte dentro do confinamento. Quando eu tenho uma contaminação baixa, isso acontece de forma subclínica, ou seja, eu vou ter alguns sintomas, mas eu não vou ter a morte do animal. Já em contaminações pesadas, que podem ser decorrentes, por exemplo, de um erro de manejo de um alimento, no momento de fazer uma silagem, um erro de um ponto de corte, por exemplo, de um milho, ou no momento de fazer uma silagem de um milho reidratado, um erro na inclusão de água, enfim, algum processo que deu errado no meio do caminho, e aí é uma das causas principais de contaminação pesada por micotoxina. Em alguns momentos, por exemplo, eu tive uma contaminação, uma incorporação pesada de água do ambiente. Isso também é uma causa de micotoxina, de produção intensa de micotoxina. Então, eu estou lá com a minha matéria-prima estocada, por alguma situação que eu posso não ter percebido,
Às vezes eu tenho um confinamento de escala com um galpão de armazenagem enorme, eu não consigo monitorar esses galpões de uma forma, uma frequência boa para detectar algum tipo de problema, e aí eu posso sim ter essa água da chuva entrando nesses galpões. Então, quando acontece uma situação drástica mesmo, de incorporação forte da água da chuva, a atividade de água livre aumenta muito dentro desse alimento, e a fermentação acontece, e também a proliferação dos fungos, principalmente fungos filamentosos, e aí a produção dessas micotoxinas. Mas esse tipo de situação é uma situação que vai ser difícil passar de forma desapercebida, porque normalmente você tem alguma alteração visual ali, né? Desde que a sua equipe esteja atenta para esse tipo de problema, desde que a sua equipe esteja olhando para esse tipo de problema. Para que eles estejam atentos e olhando, nós temos que conversar um pouco com eles. Então, você que está aqui comigo hoje, você provavelmente já ouviu falar de micotoxina, você me conhece, ou talvez você vá me ver depois nessa edição do programa que vai ficar no ar, vai ficar gravada, e aí você está me vendo depois e talvez você não me conheça. E eu vou te fazer um convite hoje. E esse convite é para você levar esse vídeo para os seus funcionários, mostrar uma parte dele, pelo menos uma parte dele, conversar com eles e falar que, sim, uma das causas de perda de animais nos confinamentos de morte são as intoxicações massivas por um ou mais tipos de micotoxina. E aí isso é uma situação de emergência que eu preciso combater, que eu preciso entender e combater rápido para cessar essa perda de animais. Vamos falar agora das principais matérias-primas sensíveis, ou seja, onde eu posso ter essa contaminação maciça por micotoxina? Quais são as matérias-primas que são mais sensíveis? Por exemplo, na silagem de grão úmido, na silagem de grão reidratado, qualquer silagem, por si só, é uma fonte de problema. Se o processo de produção dessa silagem não foi bem feito, sim, é uma fonte de problema. E muitas vezes eu tenho erros muito importantes no momento de fazer uma silagem, ou então erros muito importantes depois que eu já fiz essa silagem e estou manejando ela no dia a dia do confinamento, eu posso ter esse tipo de contaminação, eu posso ter esse tipo de problema. Uma outra matéria-prima, por exemplo, que pode sim estar contaminada dentro do confinamento é a casca de amendoim, os derivados de amendoim de uma forma geral. Porque essas matérias-primas, elas são muito sensíveis a um fungo, e esse fungo se chama Aspergillus. E a micotoxina que ele produz se chama aflatoxina. Depois eu vou contar para vocês como eu conheci a aflatoxina lá atrás e como isso veio fazendo parte aí de todo o processo, meu processo, né, de desenvolvimento profissional dentro de todas as áreas que eu já atuei. Mas, enfim, o amendoim é sim uma matéria-prima que pode estar contaminada. Uma outra matéria-prima que também pode estar contaminada, por exemplo, são as silagens de frutas, que às vezes em algumas regiões eu tenho frutas disponíveis, até silagem de manga, por exemplo, pode ser uma fonte de contaminação de micotoxina. A própria polpa cítrica pelletizada, que é uma excelente matéria-prima, pode ser também uma fonte de contaminação, e muitas vezes ela tem uma incorporação de água, e aí sim, se for uma incorporação importante de água, no momento que essa polpa está armazenada e vai ficar armazenada por muito tempo, eu posso ter um problema com essa polpa também. Resíduos de panificação. Quando eu uso, por exemplo, algum tipo de matéria-prima como os resíduos de panificação no confinamento. É muito comum em algumas regiões, algumas parcerias, e eu consigo uma quantidade grande desse tipo de resíduo. E às vezes o meu confinamento, pelo número de animais que eu tenho, isso acaba entrando bem na minha formulação. Então, são alimentos que muitas vezes são ricos em amido, tem um teor de NDT interessante. Porém, pensa o seguinte, esses resíduos, que são resíduos de panificação, que você consegue comprar, normalmente eles são estocados lá na origem de que forma? Qual é o cuidado que existe durante o manuseio desses resíduos por quem te vende isso? E outra coisa, qual é a composição desse resíduo? Porque pode ser o resto de um produto só, e aí melhor, né? Porque se eu tenho um resíduo de um único produto, a chance dele ter uma qualidade nutricional mais constante é maior. Mas normalmente esses resíduos eles ficam estocados em alguns locais, e esses locais têm incorporação de água ou têm umidade nas paredes, nos locais onde eles estão armazenados. É muito comum que eu veja dentro de um confinamento, por exemplo, dentro de um galpão de armazenagem, esses resíduos de panificação com grandes colônias de desenvolvimento de fungos. E é exatamente isso que eu estou falando hoje. São essas colônias
que levam a uma contaminação massiva, intensa do alimento, e aí eu tenho os problemas de perda de animais dentro do confinamento. Além disso, tem algumas outras matérias-primas, como, por exemplo, o resíduo úmido de cervejaria, que sim, é uma matéria-prima que pode ter uma alta contaminação de micotoxinas, e também o DDG. O DDG é um ótimo alimento, mas devido ao processo que ele é submetido, quando existe algum tipo de problema nesse processo, eu posso ter uma contaminação muito alta de micotoxinas. Normalmente, eu já vou encontrar micotoxinas no DDG. Assim como eu encontro também micotoxinas no milho. Mas a nossa conversa hoje é quando o problema é sério, quando a coisa é realmente importante. E aí, eu preciso identificar esse tipo de contaminação. Como eu faço para identificar? Quais são os mecanismos que eu tenho? Quais são, então, os mecanismos que eu tenho para identificar esse tipo de problema? Primeiro, uma análise visual. Uma análise visual que ela tem que ser feita, eu tenho que treinar a minha equipe para olhar para esse ponto, para enxergar esse tipo de problema dentro do confinamento. Depois da análise visual, principalmente se eu suspeito de algum tipo de contaminação, de interação, eu tenho que dosar as micotoxinas. E isso eu recomendo para você que tem produção em escala, para você que é gestor, para você que é proprietário de confinamento, sim, fazer as dosagens periódicas, as análises periódicas de micotoxinas nos alimentos para poder conhecer o grau de contaminação e como esse grau de contaminação oscila com o decorrer do ano. Se eu tenho um material suspeito, ainda falando de identificação, eu tenho que separar esse material suspeito. Porque pode haver uma chance de ter um problema ali. Então, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas onde tem sinal de fumaça, normalmente tem fogo, né? E quando eu tenho uma oferta muito boa, uma chance de ganhar muito por comprar uma matéria-prima que muitas vezes está muito abaixo do preço, eu não vou falar barata, porque às vezes ela é uma matéria-prima boa. Está só abaixo de preço por uma situação, por exemplo, que eu tenho uma empresa grande que precisa liberar um local de armazenagem. E aí ela tem lá 100, 200, 1.000 toneladas de uma matéria-prima com um valor muito bom. Isso pode ser um bom negócio, nós temos que estar atento a isso, porque hoje ganhar dinheiro tem que ter rapidez e agilidade na compra de matéria-prima. Se ela está barata, eu só preciso saber qual é a qualidade sanitária dela. Porque, às vezes, essas matérias-primas muito baratas, elas estão também muito contaminadas por fungos e por micotoxinas. E aí, se eu estou no meu confinamento, eu tenho, por exemplo, lá, uma polpa cítrica, como uma torta de algodão, uma casca de soja, uma torta de algodão que está quente, que está muito quente. Eu já falei em algumas outras ocasiões, e aqui dentro do nosso programa, do nosso canal, você pode achar material sobre o processo fermentativo que acontece ali, sobre a perda de níveis nutricionais que acontece de forma importante naquele momento. Mas o que eu estou aqui para falar hoje não é o fato de que essa fermentação ela leva a uma perda da qualidade do alimento. Estou aqui para falar que uma fermentação excessiva, com alta produção de calor, e com isso aumento ainda mais do teor de água e da água livre dentro daquele alimento, eu vou ter uma contaminação intensa por micotoxinas. E aí não adianta muito eu comprar um alimento muito barato, que tem muita água livre, que tem muita contaminação por micotoxinas, porque elas vão chegar nos animais. E se a quantidade realmente for intensa, eu vou perder animais dentro do confinamento. Agora, como evitar esse tipo de problema? Eu tenho muitas vezes formas de controlar a quantidade, ou o nível nutricional, ou a qualidade sanitária do que chega no meu confinamento. Mas nem sempre esse controle está todo na minha mão. Tem fatores que são não controláveis, porque eu tenho 5, 10, 30 mil bois. Então, por mais que todas as análises sejam feitas e eu consiga, sim, filtrar e reduzir ao mínimo o risco de contaminação, algum tipo de contaminação pode estar ali. Então, é uma atividade grande e eu preciso tomar conta disso. Como eu consigo fazer, então, para evitar problema? O que é viável? Né? Porque se eu estou falando que, na maior parte das vezes, uma contaminação intensa por micotoxina, você vê a colônia do fungo ali, ela está na sua cara, ela é branca, ela é preta, você vê o material muitas vezes está cheirando mal, muitas vezes tem um sinal de que ele está deteriorado, e quando você não vê? E quando tem ali algum tipo de contaminação importante, você não vê. O que você tem que fazer? No caso das micotoxinas, a melhor opção é usar um aditivo, que é um biorregulador adsorvente, que vai se ligar a essa micotoxina e impedir que ela seja absorvida.
E mesmo quando eu tenho doses intensas ou muito grandes, mesmo quando eu tenho grandes contaminações e eu estou usando um adsorvente preventivo, muito provavelmente eu não vou perder animal, porque eu vou ter um sinal que, às vezes, é até de mudança de score de fezes, quando a contaminação está muito forte, mas eu não vou perder animal, porque esses animais já estão protegidos. Eles já estão ingerindo um biorregulador ou adsorvente, eles já estão protegidos. E hoje, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo hoje, é muito importante, sim, que a gente tenha esse tipo de medida que ela é, ao mesmo tempo que ela é uma prevenção, ela é um investimento. E eu vou contar um pouco mais por quê. Além de usar esse biorregulador, um adsorvente, por exemplo, eu tenho que saber o tamanho do meu problema, porque quando eu quantifico, eu consigo ajustar essa dose, né? É um sistema biológico. Nível de problema, nível de desafio, para o tipo de arma, de ferramenta que eu vou ter para combater esse desafio dentro do boi. E aí, eu dosando, eu consigo ajustar a dose do meu absorvente. Uma vez lá no seu genésio, a gente teve um problema que começou da seguinte forma. Os animais, primeiro começou assim, mais animais com sintoma respiratório dentro do confinamento. E só para vocês entenderem um pouco mais o que acontecia naquele local, era um confinamento que usava uma alta inclusão de milho com grão inteiro, e um sistema que é sensível e muito bem controlado, com uso de aditivos, e tudo sempre foi muito bem. E aquele ano, naquele ciclo de engorda, alguns animais começaram a ter, eu comecei a ver, ele começou, Marcelo, eu estou com um animal que está escorrendo o nariz, estou com o animal, estou com algum problema aqui. Ele percebeu um aumento da frequência de sintoma pulmonar. E isso é uma causa, é uma consequência de uma redução de imunidade, que é um dos primeiros sintomas que eu vou ter quando eu tenho consumo constante de micotoxina, uma imunodeficiência. E aí, isso ele me ligou um dia, nós começamos a conversar, fui lá fazer a visita e realmente era uma época que estava muito quente de dia e muito frio à noite. A oscilação térmica importante pode ser um fator de desafio para a imunidade do animal. Mas quando eu fui fazer a visita, eu também vi que tinha um pouco de diarreia aqui, diarreia ali. Falei, opa, tem alguma coisa errada. Seu Genesi, pode ser micotoxina. Vamos fazer análise. O senhor já quer entrar com absorvente ou vamos fazer análise? Não, Marcelo, vamos esperar. Eu não quero, talvez não seja. Não, vamos fazer análise. Nesse tempo que a gente demorou para coletar material e fazer análise, morreu 1, morreu 2, morreu 3, morreu 4, morreu 5. A hora que vi, já tinha 7 animais mortos. E aí ele me chamou correndo. Bom, pelo amor de Deus, vamos ver o que a gente faz. Aí nós encontramos um biorregulador, um adsorvente, levamos e começamos a tratar os animais. Depois que nós começamos a tratar com uma dose triplicada do recomendado pelo fabricante do produto naquela época, ainda perdemos 1 ou 2 animais, depois que nós começamos a tratar, e daí estabilizou. Porque realmente a contaminação por fumonizina naquele milho estava muito alta, como que 2.000 ppm. Então, é uma coisa que realmente que afetou, que começou com sintoma respiratório. Se a gente tivesse tratado naquele momento, no primeiro sintoma respiratório, como eu já fiz em outras várias ocasiões, não teriam acontecido as mortes, muito provavelmente. Talvez um animal mais sensível, mas muito provavelmente nenhuma morte, porque eu estaria absorvendo essa micotoxina e mandando ela embora nas fezes. Então, esse tipo de situação é uma situação que eu posso conseguir perceber se eu tiver um bom observador, um bom manejo, uma boa equipe bem treinada, mas que se eu já sei que tem, qual seria a maneira mais certa de atuar? O que eu poderia fazer para não chegar nisso? Para não contar com a acurácia da observação da minha equipe no score de fezes, na leitura de problemas, de sintomas relacionados a problemas respiratórios dentro dos animais, né? Você vai me perguntar assim, mas Marcelo, é comum ter esse tipo de problema no confinamento? É comum perder animais com frequência por causa de micotoxina? E eu vou te dizer assim, não é comum perder muitos animais por micotoxina. O que é comum é ter contaminações baixas que levam a uma redução de performance, uma redução de ganho de peso diário, porque rouba energia, porque precisa ir para o fígado para ser metabolizada. Isso é comum, mas morte não. E aí, bom, se não é comum, por que então eu deveria fazer isso? Quanto que isso vai me custar? Se você está me falando que esse problema de perder animal não é comum. E aí eu te digo o seguinte, você tem seguro do seu carro. É comum bater o carro? É comum roubar o carro? Não é comum. Pelo menos,
dependendo do seu conceito de comum, mas é muito mais frequente, né? Vamos falar típico, é muito mais típico você faz o seguro para caso tenha problema, você não perder financeiramente, mas não é típico bater carro, roubar carro, mas acontece. Diferente do carro, que é uma fonte de despesa, que é um passivo dentro da sua economia, o confinamento é um ativo, é uma fonte de lucro. No caso das micotoxinas, não é se acontecer, ela sempre está presente. Pelo menos um nível baixo de contaminação sempre está presente. Aí você vai falar assim, Marcelo, mas aqui em casa não tem isso não. Meu confinamento anda muito bem, está tudo em ordem aqui, eu não tenho esse tipo de problema. E aí, quando você coloca isso como verdade, quando você estabelece essa verdade, eu não tenho esse problema, sem realmente olhar, sem entender, sem querer enxergar que ele existe, você vai ficar exposto ao risco. E pode ser que em alguns momentos a contaminação seja muito baixa, depois um pouco mais alta, e que mesmo que o seu sistema de controle de qualidade sanitária de alimentos, que você faça mensurações frequentes da análise, com análises de atividade de água dos alimentos, que você monitore o seu galpão de armazenagem, que a sua silagem seja muito bem produzida, que você dose o teor de ácido propiônico, ácido butírico da silagem para saber se o processo fermentativo aconteceu de forma eficiente, mesmo que você maneje essa silagem cortando uma fatia regular do silo, fechando esse silo depois do uso, impedindo que essa silagem fique em contato com o meio ambiente, trocando com o oxigênio do ar, que aconteça uma refermentação, produção de levedura e depois de fungo filamentoso e micotoxina, mesmo que você faça tudo isso, em algum momento esse controle foge da sua mão. Então, durante o ano, existem oscilações de maior e menor concentração de micotoxina. E existem momentos que você perde mais ou menos ganho de peso por essas micotoxinas. E você vai me falar assim, mas Marcelo, você está me dizendo então que sempre vai ter micotoxina e que sempre vai perder um pouco? Sim. E sabe como eu sei isso? Eu sei isso porque desde quando eu era muito pequeno, desde que eu era muito criança, meus pais são da área biológica, eles são dentistas, né? E então eles também têm um conhecimento de biologia. E desde que eu era muito novo, quando eu era criança, eu treinava natação e depois do treino eu comia paçoquinha, adorava, gosto até hoje de paçoquinha. Ainda bem que o controle do amendoim melhorou muito, né? Graças aí, não só em produtividade, mas em qualidade sanitária também. Mas o fato é que, desde criança, meu pai falava que tinha aflatoxina no amendoim, que dava problema, e depois eu vinha saber que dava câncer no fígado mesmo, a aflatoxina do amendoim. Depois eu, como profissional, como veterinário, como gerente de produto da Socil, passei 13 anos lá dentro da empresa. Uma das funções era analisar as amostras de matérias-primas que vinham do campo. E a verdade é que em mais de 13 anos, eu vi mais de 1.000 análises de micotoxinas nos alimentos. E todos os alimentos tinham algum grau de contaminação. Por menor que fosse, sempre tinha algum tipo de contaminação. Por isso eu sei que sempre tem algum tipo de contaminação. E aí eu resolvi estudar isso, né? Bom, foi passando e falei, eu quero ver melhor por que isso acontece, como isso acontece. E aí, somente em uma das fazendas, né, que aqui é do Guido, aqui em Avaí, foi o principal local onde nós iniciamos todo esse projeto de estudar as micotoxinas, em mais de 6.100 animais, nós tivemos 18% de ganho de peso adicional quando nós fomos lá e botamos um adsorvente, um biorregulador adsorvente, para proteger os animais. E a ideia era só se prevenir no começo, mas o ganho de peso adicional que a gente conseguiu naquele momento, em 1, 2, 3, 4, vários anos, isso começou há 5 anos atrás. O ganho de peso adicional, ele foi 18% a mais, em média, nesses animais. Isso medido todos os anos, comparado com o que ele tinha antes. Então, no primeiro ano que nós fizemos, nós comparamos o resultado com os 3 últimos anos anteriores. E aí, essa média que cresceu, ela se manteve e foi aumentando, aumentando, e hoje, 18% a mais de ganho de peso médio combatendo as micotoxinas. Então, quando a gente ataca o problema e resolve, é sinal que realmente ele era importante, e ele estava ali. E é sinal que aquelas análises que eu via lá atrás, dentro dos alimentos, quando eu era gerente de produto, era um ponto de atenção. E é sinal que, como sempre, eu devia ter ouvido meu pai lá atrás, né? O pai sempre sabe mais que o filho, né? Queira ou não queira, pai é pai. Bom, e aí, já que eu sei
que existe um efeito sinérgico. Hoje, eu tenho uma ferramenta nas mãos. A Jane está falando aqui, ó, o efeito sinérgico das micotoxinas também acontece quando a contaminação é baixa. O que é esse efeito sinérgico? Sim, Jane, acontece. O efeito sinérgico é que existem alguns tipos, por exemplo, a aflatoxina, fumonizina, a vomitoxina, DOM, a zearalenona, vamos falar dessas 4 principais. E às vezes eu tenho doses pequenas de cada uma delas. E se eu olhar, se eu tomar como base os níveis que eu tenho, que são seguros, de acordo com os órgãos governamentais, aí o limite máximo de micotoxina para ter dentro do alimento animal e humano. Se eu tomar isso como verdade, eu não estou pensando em produtividade. E foi exatamente isso que nós descobrimos. E aí você vai entender porque mesmo com níveis baixos de cada uma delas, existe um efeito sinérgico potencializador do problema de uma em relação à outra, porque é como se fosse bandidos, ladrões e performance diferentes atacando em bando, né? Vamos dizer, por isso que é bandido, né? Enfim. Bom, e quando você tem na mão um biorregulador adsorvente, você tem uma ferramenta que, além de evitar esse tipo de problema de surto de morte, que é o nosso papo aqui hoje, você também tem um seguro na mão. Porque você vai garantir que aquela dieta, que aquele investimento que você fez naquela dieta para comprar aqueles alimentos, ele teve o melhor retorno possível. Então, hoje, o meu modo de pensar, o meu modo de atuar, de trabalhar, de simplesmente olhar para esse tipo de situação eu tenho que produzir o máximo possível. Tudo que eu consigo controlar, que está na minha mão, eu tenho que agir. Eu não consigo ir lá na indústria ver como é que está o resíduo. Muitas vezes eu tenho que comprar, eu consigo filtrar, porque quando eu tenho um problema muito grave de perda de valor nutricional em um alimento ou em um resíduo, eu não devo comprar, porque isso aí eu já sei que vai só ocupar espaço, vai gastar diesel e não vai virar nada. Mas as situações de contaminação e de perda de nutrientes razoáveis que sempre acontecem, eu não consigo controlar. Mas lá no meu confinamento, para aumentar o ganho de peso, para neutralizar esse problema, lá eu consigo controlar, sim. O Mário perguntou aqui dos principais sintomas diversos de contaminação. Se for nos animais, eu normalmente, quando eu tenho problema, qualquer tipo de problema que está na dieta, por exemplo, com micotoxina, eu posso ter uma alteração do score de fezes, uma mudança do ambiente ruminal, por exemplo, que vai me levar a uma alteração do score de fezes. Mas eu também posso ter sinais, como eu disse antes, como aconteceu lá no Sogenesi, de sintomas respiratórios, que aí é uma sintoma de acordo com uma redução de imunidade do animal. Bom, e aí eu vou dizer o seguinte para vocês. Quando você ganha eficácia no processo produtivo dentro do seu confinamento, você se motiva. Porque eu gosto de boi, eu gosto de engordar boi, e aí eu não estou falando das grandes operações de larga escala, mas você às vezes tem 1.000 bois, 2.000 bois, e faz isso há muitos anos e gosta disso, e parabéns, você precisa continuar nisso, agora ganhando um pouco mais de dinheiro, olhando para esse tipo de situação, não só esse é só um exemplo, esse tipo de buscar eficiência alimentar, neutralizando toxinas e contaminações, é um exemplo, existem vários exemplos. E será um prazer ajudar. Se você quiser se comunicar conosco, entrar aqui no canal, mandar mensagem, tome à vontade, direct, da forma como você preferir. Mas o fato é que quando você atua nesse negócio, tirando a micotoxina da jogada, aumentando o ganho de peso, aumentando a rentabilidade, além de fazer uma coisa que você gosta, você passa a ganhar mais dinheiro com o seu confinamento. Ganhar mais dinheiro com o boi. E muitas vezes isso pode ser o que vai te garantir permanecer aí rentável, com rentabilidade, lucrativo dentro do confinamento. E essa é uma forma de começar a fazer isso de imediato. Quando você começa com um aditivo biorregulador, você começa a atacar a micotoxina imediatamente. Além disso, né, então vamos pensar assim, eu acho que tudo que nós conversamos aqui, tudo que eu falei aqui hoje, você já conseguiu entender a diferença de uma contaminação importante, conseguiu entender a diferença de uma contaminação leve, e de tudo que nós falamos aqui hoje. Se você tivesse que implementar de imediato, papel e caneta na mão e vamos para a ação. O primeiro ponto realmente seria usar um biorregulador adsorvente. Qual é a dose
para usar qual a inclusão na minha dieta, qual é a dose. Em geral, nós trabalhamos com 15 gramas animal dia. E isso pode ser 0,15% de inclusão, dependendo da sua dieta. Então, para falar um pouco mais disso, é melhor entrar em contato no direct, no particular, que a gente te orienta melhor sobre isso, dependendo do tipo de contaminação, do tipo de produto. Mas o fato é que a primeira medida é usar um biorregulador absorvente. Depois, você precisa rastrear um pouco esse tipo de contaminação. Se você tem suspeita que isso pode estar acontecendo, que isso aconteceu em ciclos anteriores dentro do seu confinamento, você tem que rastrear para saber de onde veio o problema. Muito importante isso. Para rastrear, eu tenho que coletar as amostras, eu tenho que ir lá coletar a amostra da maneira certa, não é pegar um pouquinho ali, botar num saquinho e mandar para o laboratório. Eu preciso andar na extensão do meu local de armazenagem, coletar várias pequenas amostras, homogeneizar tudo isso, fazer uma amostra boa e aí mandar para o laboratório. E aí, por exemplo, se eu tenho lá 30 ppbs de aflatoxina numa torta de algodão, dessa amostragem, eu sei que ela é significativa e ela está 50% maior do que o máximo permitido pela legislação. É um sinal importante que pode ter, inclusive, algum ponto dentro de toda essa pilha de matéria-prima estocada que ainda está mais concentrado que isso e que aí eu posso ter, sim, um surto, posso ter morte, posso ter perda de animais. Quando eu estou com uma contaminação tão alta assim, por exemplo, de aflatoxina. É claro que se ela tiver 100 ppbs, 200 ppbs, né, como aconteceu na Inglaterra lá em 1960, você vai perder 100 mil animais. Na época foi peru que morreu lá, inclusive quando eles descobriram a aflatoxina pela primeira vez. Mas se eu estou com 30 ppbs, é uma dose importante, eu vou ter problema de ganho de peso, eu vou ter problema de perda de animais se eu não fizer alguma coisa nesse sentido. Para eu conhecer isso, eu tenho que coletar a amostra da maneira certa. E aí, se você precisar de algum tipo de ajuda nesse sentido, pode entrar em contato conosco, vai ser um prazer ajudar. E o recado hoje é o seguinte: como qualquer negócio, a gente tem que conhecer, né? Como qualquer negócio, a gente tem que conhecer os nossos concorrentes. E o nosso concorrente hoje é a micotoxina. E para eu ganhar dela, eu tenho que saber que ela está lá, eu tenho que atuar, eu tenho que combater. Então, se essa informação chegou até você hoje, não foi por acaso. Se você está aqui hoje comigo, ou se você está vendo esse material, esse programa, né, essa edição do nosso programa hoje, daqui a um mês ou 2 meses, porque isso sempre vai ficar disponível, não é por acaso. E eu vou te dizer uma coisa: muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Então, se você está aqui hoje, deixa a sua opinião, como isso, se você já sabia que esse problema existia, como isso pode estar afetando a sua performance no confinamento. Me fala o que você achou de conhecer as micotoxinas, me fala a sua opinião sobre esse assunto. E me fala como essa informação que você teve aqui com a gente hoje vai ajudar você a aumentar o lucro no seu confinamento de 50% a 100%.